Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e trazer tributaristas de todo o Brasil. Hoje é o nosso primeiro congresso internacional do Mulheres no Tributário e nós temos a honra de estar fazendo esse congresso no Banco BTG, que é um banco especial para você, advogado, e a sua empresa. Hoje, para abordar um tema muito importante sobre a veiculação dos precedentes do Supremo e ao processo administrativo, eu tenho a Fernanda Camano. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço Mulheres no Tributário por essa oportunidade. Realmente, esse congresso, eu fiquei maravilhada com o congresso que vocês estão fazendo, porque é o primeiro, e a gente sabe que o primeiro sempre é um pouco mais... as pessoas têm uma inexperiência natural de ser o primeiro, mas eu fiquei impressionada com o nível de profissionalização, com a qualidade dos palestrantes, com a qualidade do ambiente, do lugar e a organização. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui. Que honra ouvir isso. Eu gostaria que você contasse, Fernanda, um pouquinho da sua história, da sua trajetória no direito tributário, como você começou, por que o direito tributário, que bichinho te picou para você falar, não, eu vou seguir por esse caminho mesmo. Na verdade, quando eu procurava um estágio, eu acho que muitas vezes o que te leva para uma profissão pode ser a sorte, mas o que você faz com a sorte é outra história, né? Então eu procurava um estágio e uma amiga de uma amiga falou, olha, tem um escritório de direito tributário, está procurando um estagiário, um bom escritório, renomado. Eu falei, então tá bom. Passei no processo seletivo sem ter ideia do que era o direito tributário. E realmente era um escritório muito renomado na época. Eu comecei o meu estágio, gostei muito, me formei na faculdade e aí meu sonho era prestar concurso público naquela época. Estudei um ano para um concurso não abria. Encontrei um outro amigo, falou, Fernanda, já que não abre, vem trabalhar no escritório que eu estou trabalhando, o escritório é ótimo. E eu falei, mas não, pode vir que eu te encaixo lá, tudo certo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, era um escritório muito renomado, direito tributário, pequeno, que o meu chefe, na época, me apresentou o professor Paulo de Barros Carvalho e toda a doutrina do professor Paulo. E aí eu me encantei, fui fazer especialização na PUC Cogeai, logo me chamaram para ser monitora da especialização. E aí eu fiz a especialização, saí do escritório menor, fui para uma grande estrutura de escritório de advocacia, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado na PUC e num determinado momento eu me tornei sócia do que era então o meu marido na época, saí daquela grande banca, fiquei muitos anos, 9 anos, me tornei sócia, mais 9 anos. Depois desses 9 anos, a gente resolveu cada um seguir o seu caminho. E eu, naquele momento, falei, eu quero entender quem é a Fernanda. Eu fiz um percurso até aqui e agora eu quero ficar sozinha e entender quem eu sou nesse cenário profissional. Comecei a dar muitas aulas, comecei a dar palestra e montei meu escritório por 6 anos sozinha, dividi um espaço com uma amiga e foi muito interessante. Aí eu fiz um pós-doutorado na USP, em tributário, no Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. Comecei a dar aula na FGV Law e depois fui convidada, como professora convidada, para ministrar aula no mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, Direito, a Escola de Direito de São Paulo. E atualmente, quando eu vi que depois de 6 anos eu estava sozinha e eu acreditava que ainda eu tinha um momento que eu precisava de um coletivo, vamos dizer assim, aí eu fui chamada pelo escritório Pinheiro Neto. Hoje eu sou gestora do conhecimento tributário no escritório Pinheiro Neto Advogados. Meus clientes é a área tributária do Pinheiro Neto, e aí eu faço estudos, eu padronizo peças, eu crio curadoria de temas importantes e continuo na GV, no núcleo do mestrado profissional. Organizamos o Congresso de Direito Tributário da FGV, de contencioso tributário, e essa é a minha vida. Agora eu dou as palestras,
trabalho num cargo diferente, um cargo que não existe em outras instituições, pelo menos não que eu conheça, e estamos aqui. Perfeito, que incrível, né? Porque você vislumbrava uma área, acabou não ingressando nela, né? O concurso público, aí depois ingressou, né? Virou sócia, do nada se reinventou. Exatamente. Então, caramba, que caminhos que a gente acaba percorrendo sem querer, né? E hoje muito melhor talvez do que as primeiras escolhas. E agora falando um pouquinho do congresso, queria entender o que você trouxe de pauta sobre a veiculação dos precedentes. Sim, eu tenho estudado muito os precedentes tributários do Supremo, porque antes da emenda constitucional, nós tivemos a formação de mais de 150 casos em repercussão geral em matéria tributária, que são muitos precedentes. E aí veio a reforma tributária. E aí você se pergunta, olha para esse acervo e fala, isso tudo vai ser jogado no lixo com a reforma tributária ou não? O que disso se aproveita? Porque foi um esforço de muitos anos da comunidade jurídica, do Supremo Tribunal Federal, de produzirem esses precedentes. Então, eu comecei a estudar, a planilhar, a ler todos os acórdãos, a planilhar todos os acórdãos de repercussão geral, para entender qual era o fundamento dessas decisões que tinha alguma conexão com esse novo mundo da reforma tributária. Eu estou finalizando esse trabalho e aí eu fui chamada aqui no Congresso para falar sobre a vinculação, ou não, né, que a gente ainda não concluiu, dos precedentes do Supremo, os antigos, desse vasto acervo, com a reforma tributária. Na verdade, eu falei do processo administrativo fiscal que ainda está em trâmite do PLP 108. Mas foi esse tema que eu tratei, é um objeto de uma pesquisa individual que eu tenho feito. E quando eu finalizar, provavelmente eu gostaria de colocar isso num livro, enfim, para a gente poder aí estudar e traçar os caminhos do que a gente vai fazer com esse acervo que todos nós participamos intensamente durante muitos anos. Perfeito. E é um estudo constante, né? Não para por aqui. Não. É só o início, né? Exatamente. É a primeira camada. Eu estou fazendo a primeira camada. Você tem toda a razão. E assim, agora a gente está estudando a parte teórica. Quando vier para a prática, vem os pontos de atenção. E aí são mais estudos. A gente tem que pensar em como que isso vai funcionar. Então, realmente, além do período que vai ser de vigência, né, dessas novas leis complementares e tudo que está vindo, a gente precisa se atentar também como que vai vir isso na prática. Exatamente. Né? E eu queria saber como você conheceu o projeto Mulheres no Tributário. Foi através do Congresso ou foi um pouco antes disso? Olha, foi antes. E eu me recordo que foi pelo Instagram. Caramba. Foi pelo Instagram, porque alguém, isso já faz tempo, tá? Foi logo no começo. Alguém postou uma foto ou alguma coisa do Mulheres no Tributário quando estava no começo. Eu não sei por quê, porque a gente vê tanta coisa, mas aquilo me chamou uma atenção. Falei, nossa, interessante. Era algum post que a Carolina fez, enfim. Aí eu passei a seguir no Instagram. E aí, em alguma ocasião, eu encontrei essas meninas em algum evento, mas depois elas fizeram um evento lá no Pinheiro Neto também. Elas fizeram um evento no Pinheiro Neto e aí você vai cruzando com essas pessoas, porque elas realmente têm uma capacidade, uma capilaridade impressionante. São os congressos, elas estão presentes, são os eventos, elas estão presentes. E eu acabei as conhecendo melhor. Conhecia já a Camila, na verdade. Lá da GV eu conhecia a Camila, mas as duas meninas, a Francine e a Carolina, não. Então foi pelo Instagram que eu conheci o Mulheres no Tributário, depois a Carolina, a Francine, e fui me aproximando, acho que organicamente, naturalmente, não teve um evento específico. E agora elas me chamaram para o congresso, eu fiquei muito feliz e estou muito impressionada com o tamanho que elas alcançaram. A gente consegue visualizar num evento desse, você entendeu? Com certeza. E é uma alegria muito grande, porque eu tive presente no evento do Pinheiro Neto também,
e ver a proporção que isso tem tomado cada vez mais, né? O projeto começou muito pequeno e hoje reunindo tantas mulheres com tantos pontos de vista diferentes, hoje não só tributaristas, mas contadoras também. Então é muito legal ver todo esse trabalho que está sendo feito agora trazendo pontos de vista masculinos, Sim. de pessoas que estão atuando diretamente também no Congresso, em diversas áreas. Essa troca eu acho que é muito rica, né? A gente Sim. ter pontos de vista diferentes para fomentar mesmo essa reflexão e conseguir chegar até o Supremo, como que a gente deve tratar isso, né? Trazendo o ponto de vista das empresas, como vão sofrer essa mudança. Trazer o ponto de vista do executivo. Então, são várias visões diferentes, né, pra gente trocar. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque muito importante, você fez uma síntese, na verdade, porque tanto elas contribuem para a reforma tributária acontecer, ouvindo as empresas e a sociedade, porque elas estiveram muito presentes. Elas contribuem com esse evento para conhecimento da reforma tributária, porque um congresso é você jogar luzes de conhecimentos diversos sobre um mesmo tema. E uma coisa que me chamou muita atenção na mesa que eu estava, uma embaixadora falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, a partir do momento que ela começou a fazer parte desse projeto, ela sente que ela tem portas abertas, se ela tem dúvidas, de acessar as pessoas em geral para perguntar e obter resposta. Uhum. Então eu achei aquilo tão interessante que ela falou, porque virou para ela um canal efetivo de inserção. Total, você não se sente mais sozinho, né? Às cegas. Então eu falei assim, é múltiplo os efeitos aqui desse instituto, enfim, não sei se vocês chamam de instituto, movimento, enfim, Mulheres no Tributário, ele é múltiplo. E isso dá para perceber estando aqui, com mais clareza, sabe? É bem multifacetado, né? Exato. Então, perfeito. Tem muitas empresas aqui também, tem diretores jurídicos de empresas, tem membros de órgãos públicos, tem professores, enfim, e tem toda essa gama de embaixadoras que elas capilarizam a presença delas. Isso é muito inteligente. Sim, e principalmente assim, a descentralização, né? Porque a gente está no Sudeste, estamos, né, em São Paulo, mas a gente está falando a nível nacional, né? A gente tem representantes de todos os estados também para entender como que funciona a aplicação disso em cada estado, porque Exato. muda muito, né, a tributação. Então, isso também é muito interessante. Muito. Então vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a sua contribuição hoje. Tenho certeza que você, né, trouxe muitas reflexões, deixou muitas pessoas refletindo e pensando em como a gente vai traduzir toda essa nova reforma. Então, muito obrigada pela sua presença hoje, por ter agregado tanto com a gente. Imagina, eu que agradeço. Parabéns.